A exposição promovida pela Câmara Municipal sobre o Património Arqueológico de Vila Nova de Famalicão pretende representar a singularidade do território concelhio, onde se foi conformando uma história identitária de longa duração. Com antiquíssimos antecedentes, desde os primeiros vestígios da expressão megalítica, reveladores dos começos da agricultura e da introdução da metalurgia, poder-se-á observar em textos, imagens e objetos a matriz da sua ancestralidade protohistórica, posteriormente modelada pelo domínio romano, que lhe marcou o perfil demográfico assumido, na Idade Média, pela terra de Vermoim e consagrado pela fundação do concelho de Vila Nova, depois dito de Famalicão, pelo foral concedido por Dom Sancho I em 1 de julho de 1205. Antecedentes. Tempos pré-históricos. A história da humanidade começou há alguns milhões de anos, com o aparecimento dos primeiros hominídeos bípedes e posterior evolução, com origem em África e progressiva expansão pelo mundo. Durante o período mais antigo, o Paleolítico, Pedra Antiga, a sociedade era constituída por bandos, nómadas de caçadores-recoletores, conhecedores de indústrias e técnicas de trabalho da pedra, patentes numa variedade de artefactos de seixos, partidos, lascados e laminados, micrólitos e outros utensílios de osso e madeira. A descoberta do fogo e o enterramento dos mortos reportam-se como invenções do Homo sapiens arcaico e a arte parietal, em gruta e ao ar livre, de que a arte paleolítica do Coa é paradigma, como do Homo sapiens moderno. Até ao momento, não se registou qualquer vestígio deste longo período na área do município de Vila Nova de Famalicão. Origens, primeiros núcleos de povoamento. Os primeiros testemunhos de ocupação humana da área concelhia relacionam as origens do seu povoamento com manifestações de economia produtora por parte de uma comunidade neolítica agropastoril tribal que se sedentarizou nos montes de Vermoim. O polimento da pedra caracteriza a designação deste período, apelidado Neolítico, Pedra Nova, já na pré-história recente, em que se deu também o aparecimento da cerâmica e que é assinalado pelas suas construções megalíticas de tumulação coletiva. A introdução da metalurgia do cobre calcolítico e da liga com o estanho, o bronze, manifestam a abertura desta comunidade igualitária de agricultores a novas formas de especialização artesanal e hierarquização social relacionáveis com o advento de influências indo-europeias bem expressas na religiosidade e na linguística. Formação, matriz do território. O primeiro milénio a.C. corresponde genericamente, na região, à cultura castreja do noroeste peninsular, de que se reconhece uma significativa personalidade no quadro da protohistória europeia. Durante o seu desenvolvimento, é notável o seu crescimento demográfico, que determinou uma evolução desde pequenos povoados, no final da Idade do Bronze, até ao aparecimento de grandes aglomerados urbanos, no final da Idade do Ferro, contemporâneos da romanização que desempenhariam o papel de lugares centrais de um povoamento em rede. Como tal se observa o castro do Alto das Eiras, em associação com os castros subsidiários, prefigurando o substrato municipal de Vila Nova de Famalicão. Além do processo de proto-urbanização, é bem significativa a especialização do artesanato, nomeadamente na metalurgia e na cerâmica, assim como o alargamento dos intercâmbios de longa distância, atlânticos, mediterrâneos e continentais, relacionados com a antiguidade clássica e o mundo céltico. A Pedra Formosa do Alto das Eiras é uma peça emblemática da arte e da simbólica castreja, em especial da sua arquitetura monumental, escultura decorativa, mundividência e sacralidade. Aculturação, assimilações e resistências. A conquista do noroeste peninsular, concluída com as guerras contra calaicos, astures e cântabros,
2719 a.C., converteu-se num processo de transformação que se designa por romanização. Com muitos indicadores identitários de assimilação e resistência, materialmente patentes nas profundas mutações do habitat e padrões de povoamento, com preferência pelas terras baixas, da economia e da ergologia, da estrutura e organização social das comunidades indígenas. Situado nos subúrbios de Bracara Augusta, capital administrativa regional do Império Romano, o território famalicense evidencia fortes marcas desse novo ordenamento, estando bem representadas por conjuntos e unidades de objetos líticos, metálicos e cerâmicos, provenientes de numerosos sítios e monumentos arqueológicos. Entre todas as referências, avulta a implantação de um centro urbano, interpretado como um vicus, em Perrelos, alguns domínios rurais como a Vila de Castelões, uma série significativa de marcos miliários da Via 16 que ligava Lisboa a Braga, espécies numismáticas que denunciam a adoção de uma economia monetária e algumas epígrafes latinas que traduzem a estrutura e funcionamento da sociedade proto-histórica face a novas formas da religião, arte e cultura clássica e, em particular, a adoção do latim como língua-mãe do português, que temos como principal herança deles recebida. Alterações, tradição e mudança. A radical alteração da situação política peninsular, provocada pelas perturbações nos inícios do século V, com as invasões dos povos germânicos que atravessaram os Pirineus em 409 e, sobretudo, com a posterior fixação dos suevos na Galécia, onde instalaram um reino de pouca duração, com capital em Bracara Augusta, Braga, abriu as portas a uma época de reconhecida instabilidade regional. De relevar, durante este reino, o papel evangelizador de São Martinho de Dume, na sua conversão ao catolicismo e na organização eclesiástica do território. Sucumbindo em 585 às mãos do rei Leovigildo, seguiu-se o domínio dos visigodos, a que ficou inteiramente sujeita a Península Ibérica, até que este reino venha a cair em 711 com a invasão árabe. Muitos nomes de pessoas e de lugares são testemunho do registro linguístico do domínio germânico e das expedições muçulmanas na região, diversificando a composição da língua portuguesa. Identidade: o castelo e a terra de Vermoim. Após a desintegração das estruturas políticas do Império Romano e a instalação dos primeiros reinos germânicos, seguiram-se os acontecimentos que se sucederam à invasão e conquista islâmica de 711, que provocaram, entre muitas outras alterações, uma profunda desarticulação da organização eclesiástica e civil da Península Ibérica. E são muitos os sinais de vitalidade na organização religiosa, como sinal do ambiente de maior segurança que se terá observado nos territórios a norte do Douro, após a presúria do Porto por Vímara Peres em 868, não obstante as perturbações causadas pela violência das expedições de Almansor e dos piratas normandos. O ataque ao castelo de Vermoim não pode deixar de se interpretar como um episódio relevante do protagonismo assumido por Portucale na reorganização do poder regional e no reordenamento do espaço reconquistado sob a tutela de uma nobreza condal que tivera como fundador o próprio presor Vímara Peres, mesmo que um seu descendente aí tenha encontrado um final menos feliz. É, de facto, neste contexto, verificado desde meados do século IX, que se começaram a construir as primeiras estruturas arquitetónicas que, verdadeiramente, se devem chamar castelos, até à afirmação definitiva do sistema de organização territorial baseado nas terras e nos castelos,
que, centralizadamente, presidiram aos seus destinos, de que o castelo e a terra de Vermoim se emblematizam como paradigma identitário da primeira organização autárquica de Vila Nova de Famalicão, consagrada na outorga do foral por Dom Sancho I em 1 de julho de 1205.